Cara, primeiro, obrigado aí mais uma vez por topar esse bate-papo aqui conosco. É um grande prazer te receber aqui, poder ouvir um pouquinho mais da marca Volvo aí. Eu, particularmente, tenho um carinho especial pela marca. Gosto da marca, tenho um Volvo, então poder estar aqui contigo vai ser um grande prazer. E antes de começar, cara, eu só queria dar alguns recadinhos aqui da comunidade, muito mais hoje, iniciando o primeiro dia do segundo semestre, né? Então, trazer aqui um catch-up aqui de tudo que a gente fez esse semestre aqui dentro da comunidade. Então, a gente já teve 21 diálogos online, então a gente já teve 21 sessões dessa aqui, que foram gravadas. 4 diálogos presencial, então a gente tivemos alguns eventos aí na Warner Bros., na Oasis, Madeira, então alguns encontros presenciais. A confraria, que é o nosso ambiente aqui de executivo, pode mais voltado para executivos, também um evento presencial. Tivemos 4, um em BH e 3 aqui em São Paulo, então a gente já saiu um pouquinho do São Paulo aí, foi para BH fazer esse encontro lá dentro da Arena MRV, que foi bem legal, e 2 vivências. As vivências são eventos mais sensoriais, né, que é menos conteúdo e mais dinâmicas de experiência, de relacionamento. Então, a gente teve um workshop de café, que foi bem legal, e a gente visitou a fábrica da Iveco, onde o pessoal pôde dirigir os caminhões da Iveco na pista de teste, então foi bem legal. A Renata aqui conosco, ela esteve lá, então ela pode dar um pouquinho o parecer dela aí de como foi. Então, um pouquinho disso. O nosso primeiro semestre foi bem agitado e já tem muitos planos aqui para o segundo semestre, muita coisa para acontecer. Deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Então, vamos lá, pessoal. Felipe, a gente tem sempre aqui um ritual, digamos assim, né, que todos os convidados, a gente começa com 2 perguntas. A primeira é o que é a experiência do cliente para o Felipe? Boa. Eu não gosto muito de enfeitar os termos, né? A experiência do cliente, para mim, é literalmente como o cliente é atendido e se sente em todos os pontos de contato na sua jornada com uma determinada marca, né? E aí, quando eu olho principalmente para o segmento em que a Volvo atua, né? Estou falando de bens de consumo duráveis aí, não é só a jornada, né, de pré-compra ou até o momento que você efetiva a compra, né? Tem toda uma jornada pós-compra ali que ela é super importante. Então, de maneira resumida, para mim, assim, a experiência do cliente é como você olha essa jornada como um todo, pré-compra, pós-compra, todos os pontos de contato em que esse cliente, ao longo dessa jornada, né, ele tem, e qual é a forma como você trata o consumidor e a satisfação que ele tem em todos esses pontos de contato ao longo da jornada. Então, eu acho que, para mim, é uma visão muito simples do que é a experiência do cliente, mas na prática é muito difícil você garantir uma experiência do cliente ótima em todos os pontos de contato, né? Então a execução disso, o conceito ele parece simples, mas a execução disso ela é bem trabalhosa. E no caso de vocês, essa jornada ela começa muito antes da compra, né? Ainda mais quem está chegando na marca pela primeira vez, ele tem todo um processo de pesquisa, internet, review, vai na concessionária, volta para a internet, né? Às vezes ele tem vários pontos de contato antes mesmo dessa compra realizar e dele se tornar de fato um cliente, né? Exato, e ela não é linear, né? Às vezes é isso que é cada vez mais complexo hoje né, no ambiente, principalmente o digital, acho que mudou muito a forma de consumir, não de consumir os carros na prática, né? Você ainda precisa ter um concessionário, então a compra em si ela não mudou muito. Sim. Mas eu acho que esse processo anterior à compra, ela foi muito modificada com o digital, né? Não tem mais é o que eu costumo dizer hoje, a gente fala muito com os nossos concessionários, né? Não tem tem cada vez menos aquele curioso, né, que entra ali na concessionária porque vou dar uma olhadinha, quero ver o que está acontecendo no mercado, as pessoas estão cada vez mais atarefadas, cada vez mais coisas para fazer, então não tem aquele curioso, né, a pessoa que vai de fato no ponto de venda ali, ou ele está determinado a comprar um produto, ou ele está praticamente ali, já está quase no final ali da jornada dele, né, de exploração, né. Então, mudou muito
a forma como a gente interage com os nossos consumidores nesse período antes da compra. Porque, de fato, quando ele vai no ponto de venda, ele já está bem decidido, já está já mais no processo. Talvez tenha até uma ou outra marca ali que ele vai para entender, de fato, e tomar a sua decisão, mas aquele consumidor antigo que ia, vou olhar várias concessionárias durante o sábado, ainda existe, mas Sim. ele está cada vez menor. Cara, você falou uma coisa aí, me surgiu uma curiosidade aqui, né? Se fosse questão do fato do cliente, quando vai para a concessionária, a intenção de compra dele já está lá em cima, né? Porque ele já passou por vários processos ali e já está, se não tiver decidido, ele está entre um e outro, ele está ali vendo os últimos detalhes. Existe alguma medição de vocês no sentido de, cara, taxa de conversão, quantas pessoas foram na concessionária, dessas quantas pessoas, quantas de fato converteram? Existe esse tracking mais profundo nas concessionárias também? A gente tenta fazer o máximo. Esse, eu acho que talvez seja uma das grandes dores do mercado como um todo, sabe? Eu acho que essa medição de fluxo de loja dentro do automotivo é algo que é muito complexo de se fazer. Existem sistemas já que você, né, consegue, enfim, tem ali sistemas onde o concessionário pode imputar esses dados, mas hoje a gente depende muito de uma atuação de alguém da concessionária fazendo esses registros, esses follow-ups. E na prática a gente sabe que não é 100% dos casos, 100% das pessoas que entram numa concessionária, por exemplo, em que o concessionário, ou recepcionista, ou quem seja ali a pessoa responsável por isso, faz esse registro. Então acho que essa é uma das grandes dores do automotivo. Talvez a tecnologia possa vir nos ajudar aí a entender o fluxo de loja, né, dentro do concessionário, através, por exemplo, de câmeras, através de, enfim, uma série de outros fatores que a gente consegue hoje em dia já começar a implementar, e inclusive estamos fazendo alguns testes nesse sentido, de que forma a gente consegue entender o fluxo das nossas lojas sem ter essa necessidade do input do concessionário, porque isso é um processo, existe, mas ele é suscetível a falhas. O que hoje a gente consegue traquear com muita precisão é a geração de leads, tanto da rede de concessionários quanto a nossa geração de leads, o contato efetivo desses leads, né, se de fato essas pessoas foram contatadas, e se essas pessoas de fato realizaram um test drive. Hoje a gente tem um controle muito grande sobre o test drive dentro da concessionária, quem realiza, que carro realizou, a satisfação dessa pessoa que realizou o test drive. Então, até esse momento do test drive, a gente hoje consegue ter uma medição muito boa. Acho que ainda falta esse aspecto do fluxo de loja para a gente fechar esse ecossistema aí e, de fato, entender tudo que está acontecendo dentro de um concessionário Volvo. Legal. E esse desafio, ele está muito mais, até uma pergunta aqui conectada com o áudio aqui, Correia, né? Existe um desafio aqui, porque a gente tem uma relação marca, né? Que você é a marca, vamos dizer, administrativa aqui, ou que está nos bastidores aqui, a indústria, e no meio do caminho você tem um monte de concessionários que teoricamente não são da marca Volvo, mas representam a marca Volvo, mas têm suas independências, têm sua gestão individualizada, né? E vocês têm que ter esse controle das concessionárias para garantir esse padrão e garantir que essa concessionária leve esse padrão para o cliente final, né? Você acha que esse processo dessa gestão, né, dos concessionários e esse desafio de conseguir trazer essas métricas, de conseguir trazer essas informações, esses outputs do cliente para gerar essas informações, está muito nessa gestão com esses concessionários, de conseguir fazer essa conexão e eles, de fato, entenderem a importância e a relevância de trabalharem junto para entregar a melhor experiência para o cliente? Acho que sim, porque o grande desafio nosso e você resumiu muito bem, né? Para quem não está muito acostumado com a indústria, de fato, assim, você tem um concessionário, você faz a venda através de um concessionário. E os concessionários, eles são todas empresas terceiras, são grandes grupos, né? No caso da Volvo, por exemplo, a grande maioria dos grupos que a gente atua são todos grupos muito grandes, que têm várias marcas, têm processos muito estabelecidos, sistemas muito bem estabelecidos. Mas existe, sim, essa diferença entre o que a Volvo, né, o que a gente acredita, o que a gente entrega de necessidade, até de requisitos para o concessionário, o que de fato ele aplica ali na ponta. Então tem essa quebra ali,
que não é fácil de você conseguir fazer esse monitoramento para garantir que todos os concessionários estão seguindo tudo, né? Eu acho que essa é uma das principais dores do segmento. O que a gente tenta fazer ao máximo é estar próximo do concessionário, próximo da gestão desses concessionários, para que também eles entendam a importância disso. E eu acho que a grande maioria entende. Acho que mas existe uma grande diferença entre a gestão dessa concessionária e até isso chegar na ponta lá para o vendedor ou até para o recepcionista, né? Porque sendo bem honesto, a gente tem ali vários processos em que as pessoas que estão atuando dentro da concessionária precisam fazer, seja na venda de um carro, na venda de um acessório, é um processo ainda muito burocrático. Eu acho que faz parte também do nosso trabalho como montadora entender de que forma a gente consegue simplificar esses processos para que os nossos funcionários lá na ponta, lá no concessionário, consigam até ter um pouco mais de tempo hábil para, de fato, trazer esses inputs para a gente que são super valiosos. Eu não acho que não fazem por uma questão de não vejo importância. Eu acho que não fazem porque realmente chega num determinado momento da rotina em que isso acaba, são várias, enfim, são várias atividades que as pessoas precisam fazer, e às vezes elas priorizam uma ou outra coisa, né? E a gente acaba perdendo algum input valioso nisso. Então, acho que é nosso trabalho também como montador entender quais são os processos dentro da concessionária e de que forma a gente consegue simplificar a vida das pessoas que estão trabalhando lá, para que eles consigam trazer cada vez mais inputs valiosos para a gente. Boa. Só dando um passo para trás, aqui que a gente já foi entrando aqui no nosso bate-papo, mas a gente tem a segunda pergunta. Cara, quem que é o Felipe, além da Volvo, né? Vamos conhecer um pouquinho do Felipe aí também. É um cara, como a gente estava até falando um pouco antes de entrar aqui, né? Um cara comum. Eu gosto muito de esportes, então, além do meu trabalho, uma das coisas que eu gosto muito é esportes no geral. Eu jogo futebol, né? Toda semana eu jogo meu futebol ali. Tô cada vez pior, tô ficando mais velho, tô cada vez pior. Já tive algumas cirurgias por causa disso, já operei tornozelo, já operei joelho, então quem joga futebol direto sabe como que é. Mas eu assisto bastante esportes do modo geral, assim, gosto de esportes, gosto de automobilismo, motos também gosto bastante, então vejo de tudo. Estou acompanhando bastante a Copa do Mundo aí, sempre que dá eu tô vendo o jogo, estou acompanhando o meu bolão, estou em quarto aqui no bolão da empresa, vamos ver se eu consigo buscar aí os 3 primeiros. Sou casado com a Gabriela já há 5 anos praticamente. Também tenho 3 cachorras, a gente gosta muito de viajar, comum, assim, não tenho muitas, sou um cara simples, não tenho muitos luxos aí, não. Boa, legal. E sempre foi da indústria automotiva ou antes da Volvo? Você... A grande maioria da minha carreira, sim, né, eu trabalhei um tempo na Dafit antes, que foi realmente o começo da minha carreira, lá foi muito interessante porque um grande e-commerce, né? E era uma visão completamente diferente e aprendi muito sobre marketing de performance, sobre KPIs, sobre entender um pouco os dados, entender de que forma, por exemplo, as ações que a gente estava fazendo ali na parte de marketing, de fato traziam mais resultados para o negócio. Trabalhei um tempo lá e depois são praticamente 11 anos aí dentro da Volvo, né? Então, eu diria que grande parte da minha carreira é dentro da Volvo, dentro do automotivo. Boa. Vamos lá. Cara, você tem dois papéis aí na Volvo hoje, né? Você tem tanto a cadeira de marcha, quanto aí acho que mais recentemente a cadeira de experiência do cliente também, né? Você acha que na prática, né, você tendo esses dois chapéus aí, de Smart e CX, ajuda a acelerar os projetos, as priorizações e colocar o cliente no centro? Eu acho que ajuda principalmente o entendimento melhor do consumidor, do que ele tá dizendo para a gente, né? Porque como marketing, acho que é muito comum nas organizações que o marketing é assim aquela área que detém muito conhecimento do consumidor, ao fazer pesquisas com o consumidor, a entender como posicionar a marca, a entender como lançar novos produtos. Eu acho que naturalmente já é uma área que pesquisa muito sobre o entendimento do consumidor como um todo. Aqui na Volvo, a área de CX para a gente é muito com relação a essa medição da satisfação do consumidor nesses pontos de contato, como eu estava falando, né? O que a gente faz muito hoje é entender a jornada, entender os pontos de contato e tentar medir a satisfação do nosso consumidor nesses pontos de contato. Então, hoje, se você vai fazer um test drive num concessionário Volvo, você vai receber uma pesquisa para entender como é que foi seu test drive, como é que está sendo o seu processo até ali, quais carros você está olhando,
faz uma compra também, você recebe uma pesquisa, faz um serviço, você recebe uma pesquisa. Então, eu acho que a junção dessas duas áreas, pelo menos para a gente, traz cada vez um maior entendimento do consumidor, de como a gente comunica com esse consumidor, como a gente posiciona a nossa marca e os nossos produtos com esse consumidor, com base nos inputs dele, obviamente, mas também com base nessa experiência, no entender o que de fato está acontecendo com o consumidor ali nos nossos pontos de contato, seja um test drive, seja uma compra, seja um serviço e até mesmo no uso desse carro durante a vida dele. Então, acho que traz uma maior junção, um melhor entendimento do cliente para que a gente consiga alimentar a organização com a informação como um todo. Então, o nosso consumidor está dizendo isso. O impacto na marca é esse. A forma como a gente pode comunicar é essa. Mas preciso que o produto faça isso. Mas preciso que a nossa concessionária seja assim. Mas preciso que a nossa venda seja X. Então, eu acho que dá um pouco mais de corpo para a voz do consumidor dentro da organização. É isso que eu sinto com essa junção das áreas. Na verdade, o marketing ele ganha um grande aliado ali, porque ele traz na essência o que o cliente está falando, né? Então, na hora que você leva isso para outras áreas, para produto, para, enfim, inovação, você conecta não só o que o mercado está falando através de pesquisas de marketing de mercado, mas também a voz genuína desse cliente falando que aquilo é bom, que aquilo é ruim, ou que aquilo está gerando algum tipo de atrito na jornada dele, né? Então, eu imagino que para ter essa agilidade na construção de coisas novas, soluções novas, priorizações de ações, essa voz do cliente tem um peso muito grande, né? Sim, e uma coisa que é importante também que eu vejo é garantir também que o que está sendo comunicado é o que realmente o consumidor está sentindo na prática. Né? Porque o que muitas vezes acontece em várias organizações também, pode ser um caso da Volvo, é que se comunica uma coisa, mas de fato a experiência que é vivida pelo consumidor é completamente diferente. Então, acho que ter esse input de volta, até para a nossa parte, né, para a nossa área de comunicação, de marketing, no modo geral, é importante também para a gente não criar uma expectativa que lá na frente a gente não vai conseguir atender. A gente precisa entender o que o consumidor está falando, se aquele é o caminho que a gente quer seguir, então, como melhorar para que, de fato, o consumidor perceba na ponta o que é aquela experiência que, talvez, como marca, a gente está comunicando, né? Quando a gente olha assim, eu trazendo minha visão de CX, né? O nosso desafio é sempre conseguir esse espaço dentro da organização para a gente conseguir, de fato, gerar agilidade, gerar interesse das outras áreas, conseguir trazer as outras áreas para perto para a gente conseguir, de fato, mudanças, né? E muitas vezes, quando a área de CX está sozinha ou apartada de marketing, existe sempre aquele desafio, né? Marketing lança uma promessa, né? Lança uma ação nova, mas como não foi pensado na experiência do cliente, o cliente sente na ponta que aquela promessa não foi, de fato, cumprida, né? E aí, marketing, estando junto, o marketing apoia muito nisso, porque vocês vão desenvolver uma ação, vocês vão pensar, cara, beleza, mas na ponta, o cliente vai sentir isso ou a percepção dele vai ser diferente, ou vai existir outro gargalo? Existe muito essa troca no dia a dia de vocês, de marketing criou alguma coisa, opa, calma aí, pelo olhar da experiência do cliente, isso aqui vai ser possível, não vai ser possível, vai existir uma falha, como que é essa relação de promessa versus o que o cliente sente na ponta? Até porque, Bruno, acho que uma das coisas que é importante também falar, né, principalmente se tratando de Volvo, a gente está falando de uma marca de luxo, né, uma marca com ticket médio alto. Então, quando a gente olha, por exemplo, para eu conseguir posicionar a Volvo dentro do mercado premium, eu de fato preciso ser premium. E ser premium não é só comunicar que eu sou premium, não é só ter um produto premium. Tem vários outros fatores que fazem essa construção do premium. Vou dar um exemplo aqui muito talvez banal, mas que na prática às vezes acontece. Eu vivi isso na prática, por exemplo, quando eu tive uma experiência de 1 ano e meio na África do Sul, também trabalhando pela Volvo como head de marketing lá. Uma marca fantástica, bem posicionada, acho que comunicação tentava ao máximo trazer esse aspecto premium da Volvo por lá, produto é basicamente o mesmo produto global, então a gente sabe que é um produto de qualidade também, mas quando a gente olhava, por exemplo, o nível até de instalação física das concessionárias que existiam na África do Sul, era bem aquém do que, por exemplo, a gente tem hoje no Brasil.
Então não adianta nada eu comunicar que eu sou premium ou ter um produto super premium, sendo que o ponto de venda não estava condizente com a experiência. Então a gente começou a fazer um trabalho muito forte lá de renovação, de fato, dos nossos concessionários. Tanto do aspecto físico, quanto da gestão que estava lá, enfim, de vários aspectos. Mas a rede de concessionários era super importante para fazer essa composição do que é ser premium. De novo, não adianta nada eu comunicar que sou premium, tenho um produto legal, se chega no ponto de venda, a experiência é terrível. Então, isso não é o que acontece, por exemplo, no Brasil. A jornada que a gente fez aqui no Brasil, que eu acho que foi uma jornada muito bem construída nos últimos 10 anos, foi olhar para essas frentes como um todo, né? Então, a gente mexeu, os produtos novos vieram e agregaram muito no portfólio da Volvo, mas, ao mesmo tempo, a gente mexeu no nível de concessionários que a gente tem, tanto nas instalações físicas como nos grupos que trabalhavam com a gente. Ao mesmo tempo, também a gente mudou a forma de comunicar, a forma de fazer eventos, a forma de captar influenciadores, enfim. Então, quando a gente olha como um todo, eu acho que essa junção do CX com o marketing é importante, é justamente entender como você faz essa construção do todo, como eu faço essa construção do premium como um todo, como eu faço a construção da Volvo como um todo para esse consumidor. Porque se eu falo alguma coisa e chega lá na prática, o produto não entrega, ou o ponto de venda não está entregando, não adianta nada eu comunicar. Eu perdi já esse consumidor no meio da jornada. Sim. Não, legal. A Juliana aqui botou um comentário, concorda com você, que não basta aparecer, precisa ser, né? E o Rodrigo traz uma pergunta aqui também. Como as concessionárias encaram a experiência do cliente? A montadora coloca toda a energia, porém, muitas vezes, a concessionária não compra a ideia, eu acho que é uma modinha. Acho que é muito isso que você trouxe, né? Acho que no segmento premium tá tudo no detalhe, né? Cada detalhe importa, né? Cara, é o cafezinho na concessionária que tem que ser premium também para condizer com o restante da experiência. Nessa relação, de novo, com a concessionária, eles enxergam isso com valor e eles entendem essa mensagem que vem, ou precisa um trabalho ali de, cara, a gente precisa seguir nessa linha porque a marca precisa mostrar isso? Acho que tem um pouco dos dois, né? A marca precisa, e no nosso caso, a gente é bem claro para o nosso concessionário o que a gente quer, o que é exigido dentro, por exemplo, de um showroom da Volvo. Isso está muito claro para eles, quais são os carros que precisam ter, a quantidade de carros que precisam ter, test drive tem que ter test drive de todos os modelos. Isso é uma briga constante com os concessionários, né? Porque no caso da Volvo, por exemplo, eles alugam os test drives, então tem um custo para eles operarem aquilo. Né? Então tem muita loja que fala, pô, eu não preciso ter todos. Não, a gente exige que tenha todos, porque o consumidor chega lá e quer testar um XC60, por exemplo, ou um XC90 e não tem na loja, precisa ter. Então acho que é um conjunto entre o que a gente exige como experiência e precisa fazer com que o concessionário tenha isso, mas também existe uma percepção de grande parte dos concessionários do nível de experiência que você precisa entregar. Acho que eles entendem sim a diferença disso na prática, com o tipo de consumidor premium, né? Até, por exemplo, as pessoas que são colocadas, a gestão, sejam gerentes de vendas, de pós-vendas, os vendedores, realmente têm perfis diferentes entre as marcas, né? Não adianta você colocar, você tem uma marca, imagina um grande grupo aí com várias marcas de automóveis, né? Eles têm algumas marcas premium, tem outras marcas mais de massa. É um perfil diferente de vendedor. Então, eles enxergam isso, entendem isso muito bem. Eu acho que essa parte de colocar os recursos, principalmente humanos, corretos nas lojas, eles fazem muito bem, mas precisa ter o lado da montadora dizendo, tudo bem, além disso, tem esse mínimo que eu preciso ter aqui e a gente não abre mão. Legal. E nesse mínimo, nessa construção dessa relação concessionário, existe alguma bonificação, alguma gamificação para tentar acelerar essas exigências e garantir esse padrão? Existe, a gente tem o que a gente chama aqui dentro de Volvo Excellence Program, né? Então é um programa global, mas a gente faz aqui no Brasil também. Então, uma série de requisitos que os concessionários têm que cumprir. E aí existem auditorias uma vez ao semestre. Dependendo da pontuação deles, sim, existem bônus que eles são elegíveis, dependendo da pontuação que eles recebem nessas auditorias, com base naqueles critérios que já são pré-estabelecidos. E aí, dentro desses critérios pré-estabelecidos, tem uma série de coisas, entre elas, várias fatores relacionados à experiência do consumidor, a esses estándares mínimos que a gente exige na rede. Então, existe, sim, um programa de
critérios, acompanhamento e bonificação no caso obviamente, de um bom resultado. Né? E na sua visão, você acha que isso acelerou e melhorou essa relação com os concessionários depois que foi implementada essas bonificações, esses programas de excelência? Como você vê isso? Sim, ajuda bastante. É algo que a gente já tem há bastante tempo, e uma das estratégias que a gente usa é justamente colocar dentro ali do programa, porque esse programa ele pode mudar, né? A cada semestre a gente pode alterar, por exemplo, critérios, regras de elegibilidade. Então, o que a gente faz é monitorar dentro da nossa rede quais são as melhores ou piores pontuações, o que nossa rede está fazendo bem ou está fazendo mal, por exemplo. E às vezes a gente faz alguns ajustes de fato para forçar um pouco mais em aspectos que a gente precisa melhorar, ou em um determinado projeto ou iniciativa nova que a gente está trazendo, a gente também implementa dentro desse programa. Então, é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir quebrar essa primeira barreira será que isso funciona? Não, a gente já, de uma certa forma, tenta forçar um pouco para que essas iniciativas cheguem até a nossa concessionária. E pela nossa experiência, o que de fato acontece após 6 meses, 1 ano, isso já vira um processo como rotineiro dentro da nossa rede. Mas, dependendo do que for no começo, assim, precisa ter a gente precisa forçar um pouquinho mais e ter esse ajuste nesses requisitos do programa. Legal. Trazendo mais uma pergunta aqui do Aldis, com base nisso que você falou, quando falando de experiência, boa parte da percepção do cliente acontece na ponta, né, dentro da concessionária. Como que a Volvo garante consistência de atendimento, cultura e padrão de experiência em uma rede com realidades regionais diferentes? Acho que esse é um dos grandes desafios, assim, quando a gente olha o Brasil como um todo, né? O Brasil é um país muito grande, e aí trazendo até um aspecto que eu aprendi muito trabalhando na África do Sul, porque na África do Sul, a África do Sul é um país, assim, culturalmente muito diverso, né? São 11 subculturas oficiais, 11 idiomas oficiais, então tinha muito disso em uma determinada região tinha um idioma predominante, tinha uma forma de subcultura predominante, e evidentemente a comunicação, ou tudo tinha que mudar de acordo com o consumidor que você tinha ali. Eu acho que no Brasil óbvio, todo mundo fala português, então é um pouco diferente da África do Sul, mas eu acho que tem essa questão regional também que ela é super importante. O que a gente faz é entender o que é uma experiência Volvo e o que a gente não abre mão. Quais são os pilares dessa experiência Volvo, quais são os pilares dessa cultura Volvo que precisam estar presentes em todas as lojas que a gente tem. Mas, de uma certa forma, a gente consegue ter um contato próximo do nosso concessionário para entender qual que é essa flexibilidade que às vezes é necessária para entregar um padrão de atendimento condizente com o que o cliente está esperando. E eu vou dar um exemplo um pouco mais tangível aqui, né? Concessionárias fora de São Paulo. São Paulo é uma realidade completamente diferente de concessionárias em outras regiões, por exemplo. No final do dia, o que o consumidor quer? Ele quer transparência, ele quer velocidade e ele quer um atendimento personalizado. Isso do modo geral, independentemente da região onde que ele está. Só que essa transparência, velocidade e esse atendimento personalizado, ele varia. Essa percepção do que é personalizado varia de região para região. Em São Paulo, por exemplo, né, pela rotina das pessoas, as pessoas eu quero deixar o meu carro às 9 da manhã, o carro tem que estar lá às 9 da manhã, eu deixo o carro, você vai me atender às 9 da manhã e eu vou embora. Em outras regiões, por exemplo, do Brasil, acontece muito que vou levar, é como se fosse um evento, você levar o carro até a concessionária para fazer a revisão. Separo aquele dia para isso, deixo o carro, tomo um café com o vendedor, tomo um café com o concessionário, tomo um café com o técnico que atende meu carro. Então, o que a gente tenta fazer com a nossa rede é dar quais são, talvez, digamos assim, o que é a experiência Volvo, qual que é os aspectos da experiência que a gente não abre mão, mas permitir uma certa flexibilidade para que eles tragam até iniciativas de uma personalização ali desse atendimento, de acordo com a realidade de cada região, porque eles sim conhecem muito melhor os consumidores deles, nas regiões deles, do que a gente. Né? Então, a gente tem esse contato muito próximo para, de fato, permitir um pouco dessa flexibilidade. Isso é importante. E, Felipe, vocês, pelo menos aqui em São Paulo, vocês têm o Driving Experience, né? Que vocês deixam o carro com um cliente ou possível cliente durante uma semana para ele poder testar e depois devolvem, né? Sim. Isso é só São Paulo ou isso é em toda a rede Volvo?
Aqui em São Paulo a gente consegue fazer com uma escala um pouco maior, porque a gente não usa somente os carros dos concessionários de test drive, nós temos os nossos carros de frota, por exemplo, de marketing, onde eu tenho uma frota separada para isso, e eu apoio os concessionários nessa jornada, então eles identificam, às vezes, clientes que são potenciais ou pessoas que são chaves para que a gente coloque dentro de um Volvo, basicamente, e a gente traz, indica dentro dessa experiência, a gente faz muito como montadora também, mas eu diria que esse tipo de test drive um pouco mais longo, ele é comum do mercado premium e comum principalmente da Volvo, inclusive em outras regiões. É que a escala que a gente faz aqui em São Paulo realmente consegue ser um pouco maior pela quantidade de carros, mas isso acontece também nas outras regiões do país. E olhando para o lado de marketing, né? Vocês organizam muitos eventos, sei lá, levar o pessoal para um autódromo, levar o pessoal, sei lá, com uma experiência diferente para esses clientes, muito buscando esse relacionamento e aumentando esse LTV com esse cliente? A gente faz muito, principalmente com a nossa rede de concessionários, e eu acho que a gente deveria fazer cada vez mais, sendo bem honesto, acho que a gente deveria cada vez mais investir nesse tipo de experiências, né? A gente tenta, ao máximo, aproveitar eventos ou grandes lançamentos, por exemplo, que a gente faz. Então, sempre que tiver um novo produto sendo lançado, a gente sim sempre leva em consideração o nosso consumidor e convida esse consumidor para os lançamentos. E a gente também utiliza, por exemplo, um grande exemplo é o Festival Interlagos, né, que a gente vai fazer agora no final de agosto. É um evento que a gente está presente desde a primeira edição. E a gente tenta também aproveitar esses momentos para convidar, né, consumidores nossos para viver uma experiência completamente diferente. Mas também a gente faz com os nossos concessionários, dependendo da região, algumas ações, às vezes pode ser uma ação de pista, às vezes pode ser um jantar diferente num parceiro, num restaurante legal, num hotel. Então, isso faz parte do nosso plano de marketing nosso junto com a rede de concessionários, onde o nosso time de trade, né, que trabalha comigo aqui, tem esse contato próximo com o concessionário para, de fato, criar esses planos e entender quais são esses eventos. Mas eu acho que é uma coisa que a gente deveria fazer cada vez mais, assim. A gente faz, mas eu acho que tem espaço para crescer. Legal. Antes da gente seguir para o próximo tema aqui, uma última pergunta aqui. Qual é o maior risco para a marca forte como a Volvo no Brasil? Falhar na inovação de produto, né, entre parênteses, o que parece ser difícil para a Volvo, ou falhar na experiência entregue ao cliente? Eu acho que ambos têm um impacto muito grande, porque eu diria que para mim, ambos fazem parte da experiência como um todo, né? A experiência que você tem com o produto, ela é super importante, inclusive dentro do nosso segmento, onde existe uma expectativa muito grande do consumidor para que o produto, de fato, entregue várias promessas de marca e várias promessas de produto, né? Eu acho que ambos têm um aspecto muito importante. O que já senti na prática, né, em alguns casos, é que mesmo que a gente tenha um problema, e às vezes acontece, né, é um produto, enfim, tem uma produção, às vezes pode ter um recall, às vezes pode ter alguma coisa que precisa ser ajustada, às vezes você comprou um carro que às vezes veio com defeito, a gente precisa consertar. O que eu vejo muito com o nosso consumidor é que ele aceita que o produto tenha falha, ele aceita que às vezes aconteça algum problema com ele, porque ele comprou ali um bem de consumo durável, e às vezes pode ter um problema. Isso acontece com carro, acontece com computador, com TV, acontece com tudo. Mas a forma como você resolve a vida desse consumidor impacta demais. Então, não tentando ficar em cima do muro aqui, mas eu acho que tem os dois aspectos são muito importantes, mas eu diria que talvez a experiência está um pouquinho acima, porque o consumidor ele consegue entender que existiu algum problema com ele, mas a forma como você trata é muito mais importante do que esse problema em si. É o que eu ia falar, o Aldo falou aqui, né? O problema não é ter problema, é como resolver ele, né? Mas E, é isso, você não pode ter muitos problemas, né? Também exatamente, não pode chega um limite ter onde o problema, consumidor né? aceita, né? Toda semana seu carro tem problema, você é super bem tratado, não adianta, né? Então, É, assim, é claro que a experiência acho que tem um aspecto super importante, mas o produto também precisa entregar. claro. E falando de produto, né? Acho que sempre a Volvo sempre teve muito essa conexão com a segurança, né? Eu lembro até alguns anos atrás, eu não sei nem se essa história é real, você pode me dizer, mas que lá antigamente falava, né? Quem tem um Volvo, se conseguir capotar o Volvo sem nenhum obstáculo, a Volvo
dar outro carro e dar uma série de premiações ali para a pessoa, que era justamente querendo provar a segurança do carro. É real essa história? Essa particularmente eu não conheço. Eu já ouvi a história do que é muito difícil capotar um Volvo, né? Isso a gente escuta inclusive de consumidores nossos, que realmente é difícil. Agora, essa promoção em si, não sei, eu não confesso que não sei dizer, mas que a gente escuta de consumidor que é muito difícil, isso é fato. E eu acho que, assim, a segurança, né, Bruno, acho que é muito interessante falar sobre isso na Volvo, né, porque ela não é somente um atributo de produto, não é somente um atributo de engenharia. A Volvo, ela faz os carros mais seguros do mundo, porque esse é o propósito porque a marca foi criada. A Volvo foi criada há 99 anos atrás para fazer os carros mais seguros do mundo. Então, não é algo que apareceu, é algo que é um propósito da companhia desde o começo, né? Os nossos dois fundadores, que é o Assa Gabrielson e o Gustav Larsson, quando eles criaram a Volvo lá em 27, de fato eles criaram porque eles entendiam que não existia nenhuma montadora que era seguro o suficiente para rodar nas condições de rodagem da época que tinha na Suécia. Ainda um país ali se desenvolvendo, mas também Suécia, muito frio, muita neve, muito gelo, o que fazia com que, obviamente, as condições de rodagem fossem um pouco mais complicadas para os veículos da época. E eles entendiam que não tinham veículos seguros. Então, a Volvo foi criada para cuidar das pessoas, para ser uma marca de segurança. Né? Então, as inovações ao longo desses 99 anos e o fato de hoje ter um dos carros mais seguros do mundo é pelo esse propósito que a Volvo foi criada. E é muito interessante você ter uma marca quase centenária, né? A Volvo faz 100 anos do ano que vem, que ainda mantém esse mesmo propósito. Eu diria que é esse propósito que fez com que, ao longo desses anos, a gente lançasse as principais inovações de segurança do mercado. Né? Entre elas, o cinto de segurança de 3 pontos, que eu acho que talvez seja a história mais conhecida da Volvo, mas eu diria que hoje, independentemente do carro que você tenha hoje, para as pessoas que estão aqui, por exemplo, não sei o carro que vocês têm, mas se vocês têm um carro que hoje tem uma tecnologia de segurança, como, por exemplo, alerta de ponto cego, quem criou foi a Volvo. Airbag de cortina, quem criou foi a Volvo. A cadeirinha infantil voltada para trás, quem criou foi a Volvo. E tem uma série de tecnologias aí que a Volvo desenvolveu nesses 99 anos, que hoje, inclusive, estão em outros carros, né? Então, é um orgulho dizer que é um pouquinho da Volvo em cada um dos outros carros ali, fazendo com que as pessoas sejam mais seguras. Mas eu diria que essa questão da segurança, ela não é só algo que a gente usa para comunicar ou é um atributo de produto. Na verdade, essa é a essência da marca. A marca foi criada para isso. A marca foi criada para cuidar das pessoas. É legal você trazer esse ponto, né? Como você falou, a marca quase de 100 anos, e ela começa colocando o cliente no centro, né? De certa forma, pensando na segurança das pessoas dentro do seu produto, dentro do seu carro ali, que é, né, poder oferecer isso para eles. Hoje em dia, até trazendo esse lado de marketing, né, esse olhar de experiência do cliente, você acha que esse ainda é um atributo muito forte na hora de decisão? O cliente decide a compra pelo voo, pela segurança, isso gera confiabilidade, fidelidade ao cliente? O que a gente vê é que, quando a gente faz as pesquisas, a segurança, se não o primeiro, é um dos principais atributos, uma das principais razões de compra hoje de um Volvo. Né? Quando a gente olha do perfil demográfico dos nossos consumidores, 75% são casados, 75% ali tem filhos, então obviamente um perfil mais familiar. E a segurança é algo que é inegociável para essas pessoas. Né? Então, quando a gente olha e pergunta para o consumidor, de fato, por que você compra um Volvo, segurança está sempre em um dos principais aspectos. Eu acho que é muito interessante, até nesses 11 anos de Volvo, até, enfim, ontem eu recebi até do nosso funcionário em Cuiabá ali, um acidente que aconteceu com um cliente nosso, num Volvo XC60, atropelou um touro Nelore, gigante, o carro dele ficou destruído, esse vídeo tem nas redes sociais, depois eu posso até compartilhar com vocês. E o que mais, assim, me deixa orgulhoso de trabalhar na Volvo é porque ao longo desses 11 anos eu realmente conheci vários casos como esse, de consumidores aí que sofreram acidentes terríveis, quando você olha como o carro ficou, assim, terríveis, e saíram andando, e tiveram escoliações leves. Então, eu acho que um dos grandes orgulhos quando olho para a Volvo é, de fato, isso. A Volvo foi criada para ser uma marca de carros seguras, ela entrega isso nos seus produtos,
e é um conceito que ele toca, em que ele toca todos os aspectos da nossa marca, né? E eu acho que a segurança, não só como atributo de produto, mas também é muito importante ali, principalmente falando na experiência de compra, a segurança para você comprar um carro, né? Então, quando o consumidor vai até um ponto de venda da Volvo, ele sabe que, além de estar comprando um produto seguro, ele está comprando um produto que é de uma marca que está há 99 anos fazendo os carros mais seguros do mundo, uma marca que está há mais de 30 anos dentro do mercado brasileiro, uma marca que está ali com uma rede de concessionários super forte estabelecida em crescimento. Então, esses aspectos de segurança também na compra, que vão além do aspecto de produto, também são muito importantes. E além da segurança, o que você acha que é o que você acha, não? O que é o segundo atributo ali mais procurado? É design, é preço, é tecnologia? Qual que é o combo ali que o consumidor brasileiro busca, além da segurança? Os principais aspectos, design, sem dúvida, né? Eu costumo dizer que carro feio não vende. Essa é uma realidade do mercado. Carro feio não vende. Então, design, sim, tem um aspecto importante, mas até antes da nossa conversa aqui, eu estava buscando alguns dados que a gente tem aqui. Quando a gente olha os principais atributos, vem segurança, vem design e vem confiança na marca. São os três principais assim atributos com que fazem com que as pessoas escolham os produtos da Volvo. E aí, claro, depois tem tecnologia, a questão da eletrificação tem sido algo muito importante para a gente também. Mas eu diria que esses três principais aspectos aí, design, segurança e a confiança na marca, são os principais atributos. Não necessariamente nessa ordem, mas são os principais atributos. E, Felipe, você trouxe a questão da eletrificação, né? Como que está sendo isso para a Volvo? Qual é o momento da Volvo? O que esperar da Volvo? A gente já vem, eu como cliente, eu já vi o movimento de que cada vez mais, eu acho que hoje não tem mais carro a combustão, 100% combustão, né? Todos são híbridos ou elétricos. Mas como que vocês estão enxergando isso? Quais estão sendo as estratégias nesse sentido? Essa é uma construção que não vem de hoje, né, que a Volvo tem feito, né, aqui no mercado brasileiro. A gente lançou o nosso primeiro híbrido plug-in lá em 2018, que foi o XC60, depois veio logo o XC90 na sequência, e a gente lançou o nosso primeiro carro elétrico em 2021, que foi o XC40 Recharge, né, que agora é chamado de X40. Então já é uma jornada que a gente já está há um tempo já fazendo essa construção. Eu acho que quando a gente olha do ponto de vista estratégico, né, a Volvo, quando eu entrei lá atrás, 2015, a Volvo era uma marca de 3 mil carros. Realmente vendia muito menos do que os outros concorrentes do mercado premium, né, principalmente as marcas alemãs. E a gente começou um plano basicamente de turnaround. Chegou um determinado momento em que a gente entendeu que tinha uma possibilidade da gente apostar na eletrificação como um aspecto estratégico para a gente no Brasil. Por quê? A gente via já sabia dos novos lançamentos, né, que a Volvo ia ter nos próximos anos, e sabia que esses produtos iam ser majoritariamente eletrificados, sejam ou 100% elétrico ou híbridos plug-in, e a gente sabe o quão importante é para a indústria automotiva ter novos lançamentos, porque esses novos lançamentos sim mudam o patamar das marcas no país. Então a gente olhou para o aspecto de produto, a eletrificação já era algo super forte. A estratégia da marca como um todo era apostar em eletrificação, e a gente olhou a tendência de crescimento do mercado, principalmente olhando o mercado premium, a gente viu que dentro do mercado premium o crescimento da eletrificação seria exponencial. Então, se a gente de uma certa forma se adiantasse com isso, a gente conseguiria se posicionar desde o começo como uma marca eletrificada premium no Brasil. A partir do momento em que esse boom viesse, e era o que a gente acreditava que esse boom ia vir, a gente poderia se beneficiar, né, bastante por já estar ali posicionado. Então, acho que é muito interessante o que a gente fez nesses últimos anos, porque não é agora que o mercado hoje está virando, né? Hoje, praticamente de 6 a 7% aí do volume total de carros emplacados no Brasil são de carros 100% elétricos. Quando a gente adiciona produtos eletrificados, né, que são os híbridos ali, esse número já chega a 16%, se eu não me engano. Então, é uma tendência que veio para ficar. Eu acho muito difícil que isso desacelere. E a gente viu que tinha esse potencial. Então, a Volvo se posicionou nisso. Não é agora que veio esse crescimento que a gente está falando de veículos eletrificados. Já é uma realidade que a gente fala há pelo menos 5 anos. E eu acho que estar posicionado ali dentro da eletrificação e trazer a eletrificação como um aspecto estratégico de diferenciação foi o que nos ajudou, por exemplo, no ano passado, a ter o melhor ano da história na Volvo. Eu falei que em 2015 a gente vendia um pouco menos de 3 mil carros. Ano passado a gente fechou o ano com quase 10 mil carros. Foram 9.721, para ser mais exato.
o que pode parecer um número não muito grande, mas é um número bem relevante dentro do mercado premium. Nós somos a segunda marca hoje do mercado. Então, eu entendo que esse posicionamento da eletrificação e utilizar isso como uma estratégia de diferenciação aqui foi um dos principais aspectos com que fizeram aí que em 2025 fosse um excelente ano para a Volvo. Ah, legal. Então, pensando nessa jornada do cliente, né? A gente tinha uma jornada mais tradicional do carro de combustão, que, cara, talvez as informações estavam muito claras para o consumidor na hora de tomar uma decisão, né? O carro eletrificado, ele traz uma série de novos componentes, de novas informações que talvez o consumidor, por ser uma coisa mais nova, né, ele não tenha conhecimento. O que muda nessa jornada, né? Qual foi a questão de, cara, treinamento dentro de loja, toda a digitalização dessas informações, o que vocês tiveram que reestruturar para deixar essa jornada mais fluida para esse consumidor que quer testar um eletrificado, ou ir para um híbrido, enfim, sair da combustão e ir para essa nova era? Eu acho que o que foi muito importante, principalmente no começo, foi justamente, e é engraçado, porque os carros já existem aí há 100 anos, né, mais de 100 anos, mas a gente teve que ensinar um pouco o consumidor a usar o carro novamente, porque, de fato, era uma tecnologia completamente disruptiva, né, desde que os carros são carros, carro a combustão sempre foi a tecnologia predominante, né, então as pessoas já sabiam como era um carro, mas nem todo mundo sabia como era um carro elétrico. Então a gente teve que dar um passo para trás, eu diria, que foi, de fato, ensinar o que é a tecnologia. Lá no começo, a gente começou a ensinar o consumidor o que é um carro eletrificado, quais são os tipos de eletrificação, como carregar. Existem riscos nesse carregamento? As pessoas tinham dúvidas. Assim, como que eu vou carregar esse carro? Mas eu vou plugar o carro, vai cair a energia do prédio, vai... Era muito engraçado, porque a gente trouxe os primeiros híbridos e a gente preparou o nosso escritório lá com uma certa infraestrutura, e teve um dia que caiu a luz na região lá do nosso escritório. E aí o prédio falou, não, mas é porque vocês conectaram esse carro aí e caiu a luz. E aí foi muito engraçado que o nosso diretor de produto na época falou, poxa, mas vem aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Então significa que se eu plugar a cafeteira aqui, eu vou derrubar a luz do prédio também. Né? Ou se eu ligar o ar-condicionado, eu vou derrubar a luz do prédio também, porque a demanda de energia que esse carro precisa é basicamente a mesma coisa que o ar-condicionado precisa. Então, assim, tinha era uma tecnologia nova. Então, acho que no começo dessa nossa jornada de eletrificação, o que a gente fez, e aí você falou, acho que um aspecto muito importante, treinamento com a rede. Né? O primeiro aspecto é treinar os nossos funcionários, tanto aqui do nosso escritório, quanto também funcionário da rede, para entender o que era essa tecnologia. Era nova até para a gente. A gente precisou entender. A partir do momento que a gente começou a entender, a gente foi para o mercado e começou a explicar para o consumidor. Né? E aí, no começo, foi como se... Foi essa quebra dessas barreiras, né? Mostrando para o consumidor o que era a tecnologia. E foi muito interessante que, eu diria que no primeiro ano, assim, da venda dos híbridos, né, do XC60, XC90, a gente precisava... O cliente entrava no showroom e não queria comprar o híbrido, ele queria comprar um carro a combustão. Ali, no ponto de venda, o vendedor até conseguia apresentar a tecnologia e, às vezes, convertia. Começou a passar 10, 12 meses desde o lançamento do carro, o consumidor ele começou a ir procurar o veículo híbrido e o combustão começou a ficar em segundo plano. A gente começou a ter mais estoque do combustão e menos do híbrido, porque o consumidor já foi buscando a tecnologia. Então, acho que o começo da jornada foi muito sobre quebrar barreiras. Hoje, o que a gente faz muito na nossa comunicação, principalmente com o consumidor, é ir mais além. Eu acho que esse aspecto já de quebra de barreiras, ensinar o que é tecnologia, claro, não é 100% das pessoas que ainda sabem, isso é importante fazer, mas eu acho que a grande parte, principalmente do consumidor Volvo ou do consumidor premium, já entende o que é essa tecnologia de uma maneira um pouco mais ampla. O que a gente tem feito agora é como encaixar esse carro dentro da rotina, dentro do estilo de vida das pessoas. Então, beleza, você sabe o que é um carro elétrico, você sabe já o que é um carro híbrido, você sabe o que precisa carregar, sabe como que é uma infraestrutura de carga, tudo bem. Como você, Bruno, encaixa esse carro dentro da sua rotina? E aí esse tipo de ação é muito importante, de mostrar... A gente fez uma ação, por exemplo, com os nossos concessionários. Hoje, todos eles têm a possibilidade de alugar um Volvo EX30 para o seu uso pessoal. A gente fez um aluguel reduzido, alguma coisa subsidiada ali para os nossos vendedores conseguirem alugar esses carros. E isso é muito importante, porque quando o cliente entra no showroom, o vendedor fala, olha, eu tenho carro elétrico, eu convivo com essa tecnologia. Durante a minha semana, eu rodo tantos quilômetros por dia, carrego uma vez por semana. Por que você está falando que você tem que carregar todos os dias? Então,
ao mostrar também o carro dentro da rotina das pessoas, a gente tem conseguido também esse engajamento um pouco maior e trazer essa atratividade. Então, acho que nessa jornada como um todo, se eu pudesse resumir, foi começo dela, quebrar barreiras e mostrar o que é tecnologia, depois, pouco a pouco, colocando essa tecnologia na vida do consumidor para que ele entenda, beleza, essa tecnologia entra dentro do meu estilo de vida. E hoje, assim, a questão da eletrificação já está um pouco mais, né, comum, digamos assim. Mas existe ainda alguma barreira que vocês ainda estão tentando quebrar em alguma percepção do consumidor? A barreira, ela sempre vai ser a questão da infraestrutura. Eu diria que a barreira sempre vai ser a questão da infraestrutura. É muito engraçado ver até as pesquisas que a gente faz com clientes, né? No começo a gente falava, não, o carro rodava a 300, 400 quilômetros, né? Na bateria, que eram os primeiros 40 eram isso, 400 quilômetros. E aí o consumidor falava, não, mas eu acho que precisava ser um carro assim, de 500, 600 quilômetros. Os nossos carros agora já chegaram nesse patamar de 500, 600 quilômetros. O consumidor agora fala, não, o carro, quero um carro de 1.000. Então, ela sempre vai existir. Essas barreiras, elas sempre vão existir, porque o consumidor sempre vai querer mais. E eu acho que a questão da infraestrutura de recarga sempre vai ser uma barreira, pelo menos nos próximos anos, ela ainda vai continuar sendo uma barreira, que é algo que nós, como montador, e o mercado como um todo precisa atacar. Eu acho que está atacando. O crescimento de rede de recarga foi muito grande nos últimos anos. Hoje já são mais de 16 mil pontos no Brasil como um todo. Desses 16 mil, 4 ou 5 mil, se eu não me engano, são de carga rápida. Ou seja, é um crescimento muito grande o que a gente teve aí nos últimos anos, mas precisa crescer ainda mais. Eu te diria que a grande barreira é essa. Mas muitos consumidores que já têm o carro, se você perguntar para eles se hoje eles estão com problema na infraestrutura, grande parte fala que podia ser melhor, mas funciona. E o que deixa a gente muito tranquilo com relação ao crescimento da eletrificação é que você faz pesquisa com o consumidor e é basicamente zero as pessoas que falam, tem um carro elétrico hoje, voltaria para o carro a combustão. É praticamente zero. A experiência do carro eletrificado, ela é muito melhor. É um carro muito mais legal de dirigir um carro elétrico. Isso é fato. E aí a gente sente isso o consumidor falando para a gente. Boa. Cara, já seguindo aqui para o nosso último bloco, já estamos finalizando aqui, e aqui é um tema que também me interessa muito, que é a questão do patrocínio da Volvo para a marca Ironman, né? A Ironman, para quem não sabe, é um triatlo, né? Uma prova de triatlo, uma das provas mais difíceis do mundo, digamos assim. São 3,8 quilômetros nadando, 180 quilômetros pedalando, e depois corre uma maratona, 42 quilômetros. E eu já fiz, né? Eu faço triatlo também, faço Ironman, já fiz alguns Ironmans aí, e vi essa conexão da marca Volvo patrocinando o Ironman. Cara, conta um pouquinho disso, o que está por trás, né? Quais são os objetivos aí da marca patrocinando um tipo de evento desse? Que acredito que está muito relacionado à questão premium, né? Que é um esporte caro, mas o que mais? O que incentivou vocês a buscar uma marca dessa? Eu acho que tem dois grandes aspectos aí, né? O primeiro aspecto, sem dúvida, quando a gente olha para o perfil consumidor, do Ironman e o perfil consumidor Volvo, tem uma sinergia muito grande. É o que você falou, é um esporte caro, né? O triatlo hoje é o esporte dos CEOs e dos executivos, né? O esporte do C-Level é o triatlo, cresceu muito nos últimos anos, e a gente entende que o nosso consumidor, no aspecto talvez demográfico e comportamental, está ali. Então, acho que para a gente, né, sendo uma marca que o mercado premium são 50 mil carros por ano, a gente vende, o que eu falei, entre 9 e 10 mil carros por ano, então a gente não precisa fazer uma ação de massa, a gente precisa estar nos lugares onde o nosso consumidor está. Acho que esse é um primeiro aspecto, a gente entendeu ali que a audiência do Ironman era uma audiência que, obviamente, conversa muito com o público comprador de Volvo, então faz sentido a gente estar lá. O segundo ponto, que conecta um pouco com o que eu falei de eletrificação, a gente, com essa parceria do Ironman, a gente potencializa isso não somente patrocinando o Ironman, não somente estando nos eventos do Ironman, mas a gente, por exemplo, com essa parceria, a gente tem, por exemplo, influenciadores nossos que são triatletas. E o que a gente faz com isso? A gente pega o carro elétrico e coloca na rotina das pessoas que fazem triatlo. Então, o outro aspecto importante é essa construção desse lifestyle. Como eu consigo colocar o carro elétrico dentro da rotina, dentro do lifestyle do meu consumidor, de uma maneira que se conecte emocionalmente com ele muito forte. Então, você, Bruno, que é o triatleta, está ali todo dia treinando, fazendo os seus treinos,
Você provavelmente segue o Ironman, você provavelmente segue influenciadores desse meio, e você vai ver Volvo lá, você vai ver Volvo na rotina daquele triatleta que vai acordar de manhã, vai colocar a bike dele em cima do Volvo dele, vai treinar, vai pegar, vai fazer o treinamento dele, depois vai para o trabalho, volta para casa, carrega o carro. Então, você vai conseguir tangibilizar aquela experiência muito mais na sua rotina. Então, eu diria que a junção dessas duas coisas é o público certo, por isso estamos lá, e a gente consegue construir uma história de conexão emocional muito forte com aquele público ao trazer o carro elétrico para a rotina daquela pessoa que pratica esse esporte. Legal. E você, quando vai estrear no Ironman? Ah, você sabe, Ironman não é para mim, não. Você sabe que a gente tem alguns triatletas aqui, né? Tem duas ou três, dois funcionários nossos fizeram esse full agora, esse último. Então, eu gosto, vou lá, acompanho, eu torço pelo pessoal, mas triatlo não é para mim, não. Boa. Felipe, a gente fechar aqui, faltam 4 minutinhos aqui para as 10. Se você pudesse dar aqui, cara, um conselho, uma dica, né? Ou trazer uma visão, né? O que as empresas ainda não entenderam sobre a experiência do cliente e vão precisar entender logo para não, cara, talvez sair do mercado, para não perder market share. O que você poderia trazer aí de seu olhar aí para a gente fechar aqui esse papo? Eu não sei se não entenderam, mas eu acho que talvez a execução disso ela é complicada e precisa ser cada vez mais o foco da companhia. Acho que a experiência do cliente ela é fator de diferenciação, né? Ela é um fator de diferenciação importante dentro do mercado. E a gente está olhando, eu estou dentro do mercado, por exemplo, que foram 9 marcas chegando no ano passado, são mais 3 marcas esse ano, mais 2 vão estrear, já estão confirmadas, ou seja, é um mercado que está se transformando demais. Mas isso está acontecendo no automotivo, isso está acontecendo no mercado de delivery, por exemplo, isso está acontecendo em vários outros segmentos por aí, onde a concorrência e a competitividade está aumentando. Então, acho que além do aspecto marca, que no nosso caso, acho que eu acredito que a Volvo tem assim, uma marca muito forte, tenha produtos fortes, eu acho que o outro aspecto que a gente tem que focar é diferenciação através da experiência. Porque se a gente com um produto forte, com uma marca forte e uma experiência acima da média para o consumidor, a gente se protege da concorrência, de competitividade. Eu acho que aí é o olhar que as empresas precisam ter. Cuidar dos seus clientes atuais para que eles se mantenham fiéis à marca, para conseguir se proteger da competitividade. Eu acho que talvez as empresas já tenham entendido isso, tá? Não acho que é uma novidade para ninguém. Que, de fato, transformar isso em foco da organização e em execução é complicado, mas eu acho que, pelo menos do nosso lado aqui, é o que a gente vai trabalhar muito nos próximos anos. Boa. Pessoal, alguma última pergunta aí? Rodrigo? Vamos lá. Parabéns, Felipe, por toda a aula. Eu também sou parceiro do Bruno na questão de Ironman, então já fica aí o convite em dobro para você. E a minha carreira toda eu fui pós-vendas de indústria automobilística, montadora de massa e também concessionários. E a gente sabe que a preocupação da montadora está bem mapeado aí a jornada do cliente desde o início, as pesquisas, as vendas, pós-vendas, porém na ponta a gente sabe que a transição não é tão fácil. Vendas, o encantamento e o pós-vendas às vezes dá aquela derrapada. Se dá tudo certo é onde fideliza o cliente lá na ponta. Então eu estou falando com experiência de montadoras, né, de massa, que essa é a grande preocupação. E para a Volvo, como que é essa transição? Vendas pós-vendas é lisa? Você sente que ainda tem essas oportunidades? Como que você enxerga isso daí? Não, eu acho que tem oportunidade. A Volvo tem um aspecto muito legal de pós-vendas, que é o que a gente chama de Volvo Personal Service. Qual que é a diferença disso, né, num aspecto mais prático, assim? A gente tem, de fato, os técnicos atendendo aos consumidores diretamente. Então, no lugar de eu ter um consultor de serviço no meio, ou seja, deixar meu carro para um consultor de serviço, que não é ele que vai fazer o serviço, a gente tem um contato do cliente diretamente com o técnico. Então, se é o Rodrigo que é o técnico que vai cuidar do meu carro, eu falo diretamente com o Rodrigo e digo para ele: Rodrigo, estou sentindo isso, está acontecendo isso com o meu carro, consegue me ajudar? E aí, eu acho que isso traz um aspecto muito mais
pessoal e personalizado para a experiência do pós-venda, e pode parecer algo simples, mas é uma quebra de paradigmas da indústria muito grande, porque é difícil você matar esse papel do consultor de serviço, que é aquele cara que no final do dia faz aquela ponte entre a parte técnica e o consumidor. E algo que a gente investe bastante é justamente na formação desses técnicos, porque justamente por esse técnico falar com o cliente de maneira direta, ele precisa ter uma formação diferenciada. Porque não é fácil você explicar, por exemplo, conseguir tangibilizar o que está acontecendo no carro para um consumidor ainda premium, né, que está pagando um ticket médio super alto, uma pessoa com nível educacional alto. Então, obviamente, tem umas barreiras ali que a gente precisa passar. Então, a nossa visão é trazer esse é um conceito que já existe na Volvo, a gente aplica ele, e de que forma a gente consegue melhorar esse relacionamento do técnico diretamente com o consumidor, porque isso cria esse relacionamento direto, essa transparência e essa personalização que esse consumidor está buscando. Boa. Pessoal, obrigado, Felipe. Cara, foi um prazer bater esse papo contigo, aprender com você um pouquinho aí. Então, obrigado pelo seu tempo. E obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco também. Logo, semana que vem, a gente tem outro. O próximo dia 17, com a Mayra Moime do GPA. Então, indo para o varejo agora. E muito obrigado a todos. Cara, foi um bate-papo muito legal. Até a próxima e bom resto de semana aí para todos. Boa. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.